Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender Física com o Lulu, faltando 68 dias para o Enem. Vamos resolver a questão 104 do Enem 2018, que fala sobre máquinas simples, alavancas. Aqui temos um desenho de uma alavanca, que é basicamente uma barra que está apoiada num ponto e que tem duas cargas, dois objetos, de pesos geralmente diferentes. E eu tenho de um lado uma distância menor, uma força maior. E equilibrando, do outro lado, uma força menor a uma distância maior. Vamos ver isso na prática? Por exemplo, eu posso ter a régua, eu coloco um peso pequenininho, o apontador, eu coloco o peso grande, a borracha, e eu quero equilibrar esses dois na régua usando apenas um dedo. Onde eu devo colocar esse dedo? No meio? Não. Mais perto, mais leve? Não. Mais perto, mais pesado? Sim! Que mágica! Tem nada de mágico que não é torque. A força grande vezes a distância pequena é igual a força pequena vezes a distância grande. Exatamente como aqui. Força grande vezes distância pequena é igual a força pequena vezes distância grande. Vamos chamar F1 vezes D1 e F2 vezes D2 de torques, respectivamente, num sentido e no outro. F1 vezes D1 é o torque que faz a barra girar no sentido anti-horário em relação ao ponto de apoio, e o F2 vezes D2 é o outro torque que faz a mesma barra girar no sentido horário em relação ao mesmo ponto de apoio. Torque de um lado igual a torque do outro, ou seja, a soma dos torques igual a zero. Por que M? Porque torque pode ser também chamado de momento de uma força. E aqui, normal igual a F1 mais F2, ou seja, a primeira lei de Newton continua valendo. A soma das forças sobre a barra é igual a zero. A soma das forças para baixo, F1 mais F2, é igual à força para cima, que é a normal. Essa é a ideia de uma alavanca básica. Existem alavancas com mais pesos, com diferentes pontos de apoio, tem mais casos mais complicados. Mas nesse caso mais simples, essa é a ideia. Para hoje, nós vamos usar isso como elemento para as nossas alavancas. Quais são os três tipos de alavanca? Interfixa, interpotente, interresistente, dependendo da posição entre os elementos. Vamos lá, primeira alavanca interfixa. Ponto fixo no meio, entre aspas, não é no meio certinho, fica entre as extremidades. Ponto fixo no meio, força resistente é uma carga, um objeto que eu quero levantar, e força, ou empurrar, e força potente é a força que eu aplico. Então, força potente de um lado, força resistente do outro, ponto fixo no meio, interfixa. Eu coloquei como exemplo das alternativas o alicate. Alicate, como seria? Você segura aqui, força potente. O ponto fixo está aqui, ponto de apoio, e a força resistente, vamos pegar aqui, a borracha e apertar. É a carga. Repare que a distância da força resistente ao ponto fixo é menor do que da força potente ao ponto fixo. Então, se a distância da força potente é maior, a força potente é menor. Não é a resposta. Então, o alicate está eliminado. Podia ter outra alavanca interfixa, no caso contrário, mas das alternativas, o alicate é a única. Interpotente seria ponto fixo numa extremidade, força potente no meio e força resistente, que é a carga, na outra extremidade. O exemplo das nossas alternativas, a pinça. Cadê a pinça? Cadê você, pinça? Estou aqui. Vamos de novo pegar a borracha e colocar aqui, Ou seja, segura aqui, não é isso? Ponto fixo numa extremidade, força potente no meio, força resistente na outra extremidade. Interpotente. Repare que na interpotente, a distância da força potente ao ponto fixo é menor do que da força resistente ao ponto fixo necessariamente. Então a força potente é necessariamente maior do que a força resistente. Opa! Isso então atende à nossa expectativa. Resposta letra A.
E as outras alavancas? Das outras 5 opções que ele oferece, as outras são interresistentes, onde eu tenho um ponto fixo numa extremidade, a força potente na outra extremidade e no meio, entre aspas, né, a carga, a força resistente. As demais, eu tenho, por exemplo, o abridor de garrafas. Tem também um abridor de lata aqui, mas não é o caso. Abridor de garrafa, veja, se eu pegar a garrafa e abrir assim, ó. Então, ponto fixo numa extremidade, força potente, que aqui eu faço na outra, força resistente entre as duas extremidades, no meio, entre aspas. Vamos brincar mais um pouquinho? Esse aqui, ó, espremedor de batata, é o quê? Ponto fixo numa extremidade, força potente na outra, ela é interresistente. Brincar mais um pouquinho. Tesoura, força potente de um lado, força resistente do outro lado, ponto fixo no meio, entre aspas, né? Interfixa. E para encerrar, chega, né? Acabou meu estoque de alavancas. Esse aqui é legal, cortador de unha é o quê, hein? Vou pegar aqui, veja, tem as duas aqui, ó. Ponto fixo aqui na extremidade, força potente na outra extremidade, força resistente no meio. Interresistente. Essa alavanca aciona outra alavanca cujo ponto fixo está aqui, cuja força resistente está na outra extremidade e a força potente no meio, interpotente, interresistente e interpotente. Garanto que quando você enxergar um cortador de unha, você observará com outros olhos agora. Então, já encerramos há muito tempo, né? Vamos acabar. Um a mais para você, um a menos para mim.